E aí pessoal, voltando aqui, e no vídeo de hoje eu vim trazer atualizações de como tá a carteira aqui do canal. Aquela carteirinha que a gente mexe com opções. No último vídeo eu mostrei para vocês o aporte, onde a gente continua aportando no ETF de renda fixa. E também mostrei para vocês algumas operações que eu fiz. Esse vídeo está sendo gravado dia 2 de março. Eu tenho que mostrar para vocês que eu fiz uma outra operação. Eu não sei se fica melhor para vocês visualizar pelo MyProfit ou pela planilha que normalmente eu uso. Mas como talvez a questão de planilha nem todo mundo entenda, o MyProfit é algo meio que universal, porque tipo, se você tem o MyProfit assinado, provavelmente em algum momento você vai ter que entender. E quem mexe com opções, eu creio que é uma boa ferramenta para estar adquirindo aí. Penso que você paga uma mensalidadezinha, mas normalmente o que você consegue tirar com as opções, você acaba pagando isso aí. Eu tenho algumas outras operações que tá aí na tela que não tem muito a ver com a carteira que eu mostro aqui no canal. Então eu vou mostrar a operação que eu fiz. Foi de Semin. Como eu disse, a gente tá aqui no mês 4, no caso seria abril de 2025. Hoje é dia 2. Eu fiz uma operação para o mês que vem, no caso seria maio. Por quê? Porque eu ainda tinha capital lá, para não deixar a capital parado, sem estar trazendo rentabilidade, fiz uma operação com 100 mil. Eu fiz com um strike aqui de 6,10, ou seja, eu tenho que ter R$ 610 para adquirir um lote padrão, né, como sempre. E para fazer essa operação, eu ganhei aqui 32 centavos, ou seja, no caso eu ganhei R$ 32. Vocês podem ver, nesse momento tá até com a rentabilidade aqui, ganho negativo. Por quê? Porque faz pouco tempo que eu fiz essa operação. Como vencimento aqui, ó, no MyProfit, vocês conseguem ver que é até 30 dias úteis. Ainda não deu tempo para que a operação ocorra tranquilamente, né? Vocês podem ver, hoje, sem mim, tá até em queda. Quando eu lancei essa operação, ela tava mais ou menos ali na linha do dinheiro. Agora ela tá até fora. Sem mim tá aqui com a queda hoje de 2,45%. E nesse momento ela tá 5,96. Então bem longe do strike que a gente lançou a operação. Como a operação ainda é para daqui a 30 dias, não tem por que eu ainda pensar em enrolar, nem nada do tipo. Mas essa nem é a questão do vídeo. No vídeo passado, com as operações que a gente fez, a gente conseguiu uma rentabilidade aí de R$ 59. Então, mas com essa operação de 100 mil, ficou algo em torno de R$ 91 para a gente comprar de fundos imobiliários. Era o que a gente tinha de sobra na carteira. Então, a gente já tinha posição aqui no SNED e no GARI 11, né? Como vocês sabem. E o fundo imobiliário novo que eu coloquei foi o CPTS 11. Os juros aqui no Brasil tá bem elevado. Então, pensando em aproveitar essa questão, eu decidi colocar um fundo imobiliário que é de papel, mas está atrelado ao juro e não a CDBs ou algo do tipo, caso seria a taxa Selic. Até porque a gente já está bastante exposto ao CDI, a taxa Selic normal, porque todo o capital que a gente aloca dos aportes, por enquanto tá indo para os ETF de renda fixa. Então, juntando os R$ 59, mais a operação que eu fiz com 100 mil, que deu R$ 32, não daria os 94 que eu tive que alocar para comprar 13 cotas. Porém, da última vez que a gente fez o aporte, ainda sobrou lá R$ 4 mais ou menos, e foi o que completou aqui o valor. E ainda me sobrou aqui R$ 2 para o próximo aporte. Assim como os outros fundos, o CPTS 11 foi um fundo que apoiou bastante aí nessa crise recente que teve. Bastante fundos ainda está descontado e esse eu acredito ser um deles. Também teve algumas questões envolvendo a gestão, algumas mudanças, mas eu creio que isso não interfere muito e eu prefiro deixar na mão de um gestor. No caso, eu poderia investir nos próprios títulos, mas como eu não estudo bastante em questão de marcação no mercado, eu creio que eles vão ter muito mais conhecimento para esse tipo de coisa do que eu, pelo menos nesse momento, vai saber. Apesar das recentes quedas, podem ver aqui que o fundo subiu cerca de 15% só no último mês. Então, eu meio que já estou entrando aí já num patamar que ele já deu uma recuperada. O certo seria ter entrado antes, mas como eu não tinha feito ainda essa série aqui no canal e tal, tinha essa carteira, eu meio que tô começando a investir agora, né? Bom, como vocês podem ver, ele tá com um yield aqui de 12,62 nos últimos 12 meses. O yield é baseado na cotação, então se a gente tivesse comprado lá atrás, esse aqui estaria bem maior. Pelo menos o yield é o custo. O PVP nesse momento tá 0,84 e ele tem uma liquidez diária de 10,79 milhões. No caso é uma média dos últimos 30 dias, né, aqui. A cota dele está avaliada em 8,59, então ele está bastante descontado. E o último rendimento foi de 8 centavos, o que eu imagino que vai aumentar, porque como eu falei, ele está atrelado aos juros, e o juros subiu bastante, mas acaba que a maior parte desse rendimento ainda nem foi passado para os fundos, porque às vezes demora uns 3 meses ou 4 para poder isso ser precificado. Então eu ainda acredito que esse rendimento que está aqui, de 8 centavos, que já aumentou em consideração ao mês 2 e aos outros meses, vocês podem ver aí. Então esse rendimento que já vem aumentando, eu creio que talvez aumente mais. Vocês podem ver nos primeiros meses daqui do ano, tava 0,075 centavos e agora aumentou para 0,08 centavos. Então nossa carteira por enquanto está assim. O CPTS 11 passou a ser nossa maior posição. Eu estou com preço médio de 7,21. Nesse momento ele está 7,25. Então já teve uma valorização aqui de 0,5%. Mas a questão nem é essa. A gente nem está comprando por enquanto pensando mais no rendimento que futuramente ele vai trazer.
Tem um outro fundo de papel, mas que é atrelado ao agronegócio, como vocês sabem, que é o SNEG. E a gente tem também o Gari 11. Gari 11 bem acima do nosso preço médio, mas o que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou sempre tentar aportar naquele fundo que está mais descontado que a gente tem em carteira. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um aporte agora, provavelmente eu aportaria no CPTS 11, por mais que ele já seja a nossa maior posição na carteira. Mas como a gente tem pouco fundo imobiliário, eu creio que essa estratégia vai ser melhor. Daí, se em algum momento ele passar, por exemplo, do SNEG, eu vou começar a botar no SNEG. Questão de variação mesmo, de valorização. E aqui tá o ETF, né? De renda fixa, que é o LFTB11, que tá com preço médio de 102,30. Nesse momento ele tá 104,23. Então a gente tá com a rentabilidade aí, uma variação de 1,89. A porcentagem ficou dessa forma, 92,5 e 7,5 em fundos imobiliários. Aumentou aqui em relação ao último vídeo que eu fiz, que estava 5,55, se eu não me engano. Então já foi para 7,5, né? Em questão aqui de proventos, ainda tá um valor bem já estava um valor bem baixo. No mês de janeiro a gente não recebeu nada porque foi quando eu comecei a fazer as operações. Eu não comprei nenhum fundo que rendesse alguma coisa nesse mês. No mês de fevereiro a gente recebeu 41 centavos. No mês de março, foi esse mês que acabou de passar, a gente recebeu já praticamente 3 vezes o valor de fevereiro. Mas não quer dizer que agora nesse mês de abril a gente vai receber 3 e pouco, quase 4 reais, né? Não quer dizer que todo mês vai triplicar o valor, dobrar ou alguma coisa do tipo. Mas a gente deve receber algo aí em torno de uns 2 reais, 2 e alguma coisa. Então a gente já vai quase dobrar de novo o valor em dividendos. E a ideia é exatamente essa: fazer operações com as opções em cima do capital que a gente tem. Com isso, ir comprando fundos imobiliários e cada vez mais está aumentando esses rendimentos, né? No mais, o vídeo era esse, era mais para mostrar o que é que eu fiz com o dinheiro que a gente tirou das opções, para mostrar como é que tá a rentabilidade da carteira, né? Espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixa aí nos comentários.